muito bem a Igreja de Desenvolvimento Socioeconômico, né? Primeiro, desenvolvimento está associado sempre ao bem-estar das pessoas, né? Em geral é isso. Quando você fala uma nação desenvolvida, é uma nação que tem bem-estar. Mas não necessariamente, e aí não vou... Aqui é só um pouco de contexto antes de entrarmos na palavra propriamente dita. Nem sempre uma nação desenvolvida é uma nação que tem... uma nação com bem-estar é uma nação cujo índice de felicidade seja muito alto, né? Fosse assim, as nações mais desenvolvidas que nós temos, onde o índice de bem-estar é muito alto, nós não teríamos alguns tipos de ocorrências, como, por exemplo, suicídio, por exemplo, e outros. Dentro disso, eu queria destacar aqui três exemplos, né? Teve um estudo publicado por um professor que é psicólogo, professor de psicologia em Harvard, e ele notou o seguinte: Harvard, uma das melhores escolas de negócios do planeta, num dos países mais desenvolvidos, e ele percebeu que os alunos que estudavam lá, que são privilegiados, eles, por incrível que pareça, não pareciam felizes. E ele decidiu, então, fazer diversos estudos com esses alunos. É um estudo relativamente recente. Se você quiser ter acesso, infelizmente não tem em português, mas você pode baixar no Kindle, você depois me procura, eu passo o nome desse estudo. E além desse estudo, tem coisas muito interessantes. Primeiro que, de fato, grande parte dos alunos dessa escola, e aí não estou atacando a escola, mas estou dizendo que isso pode acontecer em qualquer uma, usando como exemplo apenas, grande parte dos alunos, quando ele pergunta, você é feliz? Ele não. Mas você estuda na melhor escola de negócios do mundo, e você estuda porque você quis, não foi porque alguém mandou. Mas eu não sou tão feliz assim. Interessante. E tem mais um dado que ele traz. Os advogados nos Estados Unidos têm 3 vezes mais ocorrências de depressão do que os demais grupos de profissionais nos Estados Unidos. Eu não sei se tem alguém que é advogado aqui, eu não sou, mas... E por que isso? Segundo a explicação dele é que, em geral, nós, não só os advogados, mas nós tendemos a replicar o nosso comportamento e a nossa forma de lidar com pessoas e assuntos no trabalho, nós replicamos em casa. Então, quando você fala com a sua mulher, se você é um advogado, você fala com ela como se você estivesse falando com um outro advogado ou alguma coisa assim, né? Eu sou administrador de empresa. Essa Celise agora há pouco falou para mim o seguinte, aqui no culto: ainda bem que eu não trabalho com você, cara. Você me supervisiona até a hora de dar o dízimo, você está me supervisionando, porque o rapaz estava passando ali com ele. Ó, tá lá, ó, põe lá o negócio. Até aqui, eu não gostaria de trabalhar, ainda bem que ele trabalha em setores diferentes, né? Eu trabalho no mercado financeiro, eu trabalho no farmacêutico. Então, a chance de se encontrar profissionalmente é muito pequena. O professor Eduardo Gianetti, no seu livro Felicidade, e é um privilégio poder ter uma pessoa dessa aqui no país, né? O professor Eduardo Gianetti, no seu livro Felicidade, apresenta um dado interessante. No Japão, houve um estudo que fazia a correlação de felicidade, mas o que é felicidade? O senso de que você está feliz, né? Você está feliz? Tô. Você está feliz? Não. Não tem uma definição tão perfeita sobre isso, tão clara, mas é muito de sensação. E foi feita, então, uma pesquisa sobre felicidade versus aumento de poder de compra e versus renda. E no Japão, o resultado foi impressionante. A correlação não é nenhuma. Nenhuma. Num período histórico de mais ou menos 20 anos, né, o poder de compra da população japonesa veio crescendo, assim como renda, ok? Poderiam não estar crescendo juntos, mas enfim, os dois cresceram e o índice a sensação de felicidade permanece inalterada. Quem diz que dinheiro não traz felicidade manda buscar, não é? Lá naquele caso, não mandou buscar e não trouxe. Muito interessante. Portanto, desenvolvimento de um país talvez não devesse só ser visto no aspecto econômico, ou somente no aspecto de bem-estar, que é importante, não estou dizendo que não deva ser. Tive o privilégio já de ir para alguns países muito, 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 muito pobres. Os piores IDHs do mundo. Eu fui para um país que é o penúltimo IDH do planeta. E não dá para você dizer que dá para ser feliz num lugar daquele também, né? É necessário ter o bem-estar. É necessário um certo desenvolvimento econômico, mas só isso não define felicidade. E terceiro exemplo é o Butão. Alguns de vocês devem saber que o governo do Butão decidiu, aliás, eu gostaria de ir lá fazer uma visita, o governo do Butão decidiu que o índice que vai medir o desenvolvimento daquela nação não será o PIB. O que o PIB mede? Economistas de plantão, PIB mede fluxo, né?
O que você comprou, tudo aquilo que o governo gastou, tudo aquilo que você gerou, tudo aquilo gera um númerozinho ali. Bom, eles falaram, nós não vamos usar o PIB, nós vamos usar o índice de felicidade. Sugiro a vocês depois, ou até mesmo agora durante o culto, procurem na internet, índice de felicidade do botão. E você verá que é muito interessante. Ele não vai medir só pelo aspecto econômico. Ele vai colocar outros aspectos, por exemplo, as pessoas sorrirem nas ruas. Coisa doida, né? O que esse cara tem a ver? Sorrir na rua? Fala, claro. O que adianta você ter muito dinheiro e não poder andar sorrindo, não poder manifestar que você está feliz? Okay? Um outro ponto que ele utiliza tem uma dimensão só de espiritualidade. Não a espiritualidade na perspectiva cristã, mas a espiritualidade na perspectiva de cultivar a meditação, cultivar a reflexão. Para aquela realidade, isso faz um certo sentido. Portanto, quando a gente fala da contribuição de uma igreja para o desenvolvimento socioeconômico do país, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês como dado de contexto é desenvolvimento, melhoria de bem-estar é fundamental, mas isso não define a felicidade ou um estado de felicidade de uma nação. Segundo ponto, que não necessariamente tem a ver com o primeiro, apenas o contexto. A igreja pode ser uma aliada ou uma ameaça em um país, mas jamais deveria ser passiva. Jamais nós deveríamos ser indiferentes. E um exemplo que eu queria trazer para vocês é da queda dos muros de Berlim. O Hans estava falando de vender livro, lá no acampamento eu te ajudei, cara. E não recebi a comissão até agora. Tem um livro muito bacana, que é um livro de Philip Yancey, que chama Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. E um dos capítulos, se você não leu esse livro, eu sugiro que você leia hoje inteiro, comece a ler. Um dos capítulos fala sobre a queda dos muros de Berlim. E eu não sabia disso. A queda dos muros de Berlim, o começo daquilo, foi uma reunião de oração que começou a acontecer numa pequena cidade na Alemanha Oriental, de Leipzig. E era uma igrejinha que existe até hoje, com um pastor, que depois eu vi a foto do pastor, o cara tem uma cara de mocorongo, assim. Pastor Paulo falou de charme, pastor. Se você se colocasse do lado desse pastor aí, Fashion Week. O cara, é sério, o cara tem uma cara de Zé, assim. Pois bem, o cara está vivo até hoje. Ele começou uma reunião de oração com mais 11 ou 12 homens, toda quarta-feira. E eles traziam, nessa reunião de oração, nessa igrejinha, eles traziam o jornal do dia, liam as notícias, que não deveriam ser, talvez, das melhores, e oravam. E liam um trecho da Bíblia. E assim começou todas as quartas-feiras. E a reunião começou a tomar uma proporção, que a única explicação que eu consigo entender é que Deus decidiu que agiria naquele lugar. Porque o pastor não parecia ser um cara carismático, a cidadezinha era uma cidadezinha insignificante, que ninguém nunca tinha ouvido falar no mundo. Deus decidiu que seria naquele lugar. Desculpe os termos, ok, Hans? Não estou falando mal. Se você vem de lá, você me desculpe. Mas Enfim, ninguém conhecia aquele lugar. E Deus decidiu que naquele lugar o movimento aconteceria de tal forma que em uma determinada quarta-feira, 1 milhão de pessoas estavam ao redor daquela igreja. E a igreja não deve ser muito maior do que isso. Um irmão lá da igreja do Batismo Morumbi falou, amor, tem uma igreja pequena, não tem nada demais lá. E ele então, naquele momento, aquele 1 milhão de pessoas se moveu para os muros. E Philip Yancey escreve uma coisa maravilhosa. Algo que eles jamais ousaram pedir em oração aconteceu. Os muros caíram. Algo que eles jamais ousaram pedir aconteceu. Os muros caíram. Para aqueles que são mais jovens, talvez não entendam muito bem o significado, mas a Alemanha foi dividida em dois. Literalmente, tinha um muro que separava. Imagina o Brasil, você colocar um muro no meio do Brasil e dividir norte e sul. E viram países diferentes que não podem mais falar de um lado para o outro. Foi isso que aconteceu. A igreja, ela jamais deveria estar indiferente, ainda que não tivesse os planos de fazer tanta diferença. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês, terceiro, a igreja deveria ser vista como um grupo de pessoas que seguem a Cristo, e não como mais uma instituição da sociedade. Eu tive o privilégio de encontrar um rapaz no deserto do Saara, que traduziu o Novo Testamento
para um dialeto de um povo nômade, que são os tuaregues. Mas são várias divisões de dialeto, pelo que eu entendi. Em uma dessas divisões, o dialeto maior chama-se Tamashek. E ele pegou uma dessas derivações do Tamashek e traduziu o Novo Testamento para esse povo. Cara, é um povo de... tem muito pouca gente. Mas Deus colocou no coração dele e traduziu. Bom, eu conversei e falei, me fala um pouco, cara, como é que é... O nome dele é Matthew. Me fala um pouco como é que é essa história de traduzir Bíblia, né? Como que você faz? Com palavras difíceis. Eu vou te dar um exemplo, né? Igreja. Não existe a palavra igreja naquele dialeto. Então, toda vez que eu encontro no Novo Testamento a palavra igreja, por exemplo, eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu não uso a palavra igreja, eu uso o grupo de pessoas que seguiam a Cristo. Maravilhoso, não? Com toda a minha ignorância teológica, longe de ser um tradutor da Bíblia ou algo assim. A compreensão é muito clara que igreja é um grupo de pessoas que segue a Cristo. Eu tenho dúvidas se nesse país nós realmente, quando falamos neste país de igreja, se nós somos vistos como um grupo de pessoas que segue a Cristo, ou se nós somos vistos apenas como uma instituição que tem influência nesse país. Vou falar algo de uma pessoa que não é, quero deixar claro para vocês que não é uma preferência política. Não significa que é e nem que não é. Depois, pessoalmente, eu posso falar para você, ok? Mas Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, tem uma frase que diz o seguinte: temos a estrutura da democracia, mas ainda não temos o espírito da democracia. Nós vamos às urnas, nós votamos, isso é a estrutura da democracia, não é? Elegemos pessoas que nos representam, isso tudo é estrutura da democracia. Mas falta-nos o espírito da democracia. E o espírito da democracia é a participação. É a possibilidade de participar nas decisões de um país. Existem outras dimensões da democracia, mas esta é uma delas. E eu acho que é nesta que nós talvez não estejamos fazendo a nossa lição de casa. Hoje, no estado de São Paulo, saiu uma reportagem sobre os evangélicos, seja lá o que significa evangélico. E eles dizem, evangélicos atuam forte também em assembleias. Nós temos 72 deputados. E ele fala da influência que existe hoje dos evangélicos muito mais do que os católicos. Evangélicos, católicos e outras religiões, então, sequer têm pessoas nomeadas. Ou seja, é assim que nós somos vistos, nós não somos mais minoria. E a história da igreja é muito recente para nós, como igreja, sermos maioria em uma nação. Quando você vê o Novo Testamento inteiro, sequer havia igreja, depois de Jesus Cristo que começou a existir algo como igreja, e assim veio depois do Império Romano, mas ser maioria é uma novidade para nós. Nós não estamos acostumados a não ser maioria, mas a ter uma representatividade que nos permite eleger 72 deputados. Ou seja, somos significativos nesse país. Entenda como quiser, não quero entrar nos critérios de IBGE, evangélico, não estou falando disso. A mensagem principal nós conseguimos, como cristãos, se assim podem dizer, inclusive eleger pessoas. Quando você for às urnas, e é assim que eu penso, cada um de nós deveria votar no candidato que Cristo votaria. Fácil ou difícil? A reflexão fica para vocês. O pastor falou que fica gravado na internet, é melhor não falar muito aqui, né? Nós deveríamos votar no candidato que Cristo votaria. Este deveria ser o parâmetro. E não vou entrar em profundidades agora se não tem ninguém, se tem muito. Aí é uma outra história que a gente pode conversar um outro dia, mas o parâmetro deveria ser algo mais ou menos assim. Nós, como cristãos, deveríamos assumir uma responsabilidade e uma reflexão muito profunda quando nós estamos falando de eleger as pessoas que nos representam, em especial uma que está dando muito trabalho ultimamente com uma comissão que ele assumiu e que tem falado coisas que na Bíblia eu não encontro justificativa, na minha Bíblia pelo menos, não sei que Bíblia ele lê, mas na Bíblia que eu leio, né, eu não encontro justificativa. A missão da Igreja de Jesus em uma nação. Eu queria colocar o foco da nossa mensagem é este. A missão dos cristãos, portanto, da igreja, não é
remunerar acionistas, não é gerar lucro. A missão dos cristãos é ser o próprio Cristo dentro da sociedade e dentro das instituições existentes. Remunerar acionistas, trazer lucro, contribuir para o crescimento econômico são compromissos de um cristão, mas não são, em hipótese alguma, a missão de vida dos cristãos. O que eu quero dizer a vocês eu demorei alguns anos para compreender isso. Talvez isso tenha me ajudado certamente me ajudou a entender melhor o propósito que eu tenho no meu dia a dia, acordar de manhã e trabalhar durante todo esse tempo. Uma coisa é a nossa missão, a outra coisa é o nosso compromisso. Se alguém lhe perguntar qual é a sua missão de vida, minha missão de vida não é só ganhar dinheiro, remunerar acionista e montar empresas. A missão da minha vida é ser como Cristo foi, aonde eu estiver. O meu compromisso é remunerar o acionista, meu compromisso é contribuir. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu nunca fui empresário, mas se eu estou trabalhando como funcionário numa empresa, o meu compromisso é atingir as metas que me são estabelecidas. O meu compromisso é entregar os resultados que são esperados de mim. O meu compromisso é gerir a minha equipe de forma que ela se desenvolva. O meu compromisso é cumprir o meu orçamento. O meu compromisso é ganhar market share da concorrência. Este é o meu compromisso. Mas estes são os meus compromissos. Mas esta não é a minha missão. A missão define para que estou aqui. E eu não estou aqui para remunerar acionista, não estou aqui para gerar lucro, não estou aqui para nada disso. Eu estou aqui para ser um exemplo de Cristo. E os meus compromissos, sim, são todos esses. Ser um executivo, um empresário, um analista, um economista, um médico, um professor, que vai fazer o seu melhor, mas aquele é o meu compromisso. Não é a minha missão de vida. Isso me ajudou a trazer uma clareza. Eu demorei alguns anos para chegar a essa conclusão. Difícil, não? Parece tão óbvio, né? Demorei alguns anos para conseguir separar essas coisas. Não estou dizendo que a gente tem que separar todas as coisas, mas para entender. E isso me ajudou a entender muitas coisas. Essa afirmação tem 3 implicações que eu queria trazer para vocês. Dito isso, queria trazer 3 pontos que eu considero importantes. Primeiro, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É para isso que nós estamos aonde estamos. É para isso que você trabalha onde você trabalha. É para isso que você tem as suas empresas. É para isso que você está na escola que você está. Esta é a nossa missão e poderíamos encontrar outros trechos na Bíblia que deixam claro por que eu estou aqui. Quando você chega, senta lá na tua baia, com aquele teu computador, com os e-mails todos vermelhos que você não leu, quando você vê tudo isso, isso precisa ser resolvido? Não adianta, pode orar, pode espernear, fazer o que quiser, vai ter que resolver aquilo, né? Mas quando você está naquele lugar, a diferença, nós somos chamados, tudo isso que está dizendo aqui, nós somos chamados para ser verdadeiros adoradores e também fazer diferença entre as pessoas que estão no seu redor. Nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor e não necessariamente nos sistemas que nos cercam. Capitalismo ou socialismo, se o país é capitalista ou socialista, ou nenhum dos dois, se sua empresa é de capital aberto ou ela é familiar, não importa o modelo de governo ou de gestão, o chamado é o mesmo para todos os cristãos: ser luz, iluminar, ajudar as pessoas a enxergar a necessidade de serem salvas somente por Jesus Cristo. Oportunidades não vão faltar para nós podermos dizer isso. Eu estive em um país que infelizmente eu não posso dizer a vocês o nome. Eu estive em um país que nunca teve uma igreja forte. Uma igreja desse tamanho, por exemplo, nunca teve. Na história, nunca teve. Não há qualquer vestígio
de igreja ou de Jesus Cristo naquele lugar. Eu nunca tinha ido para um lugar assim. Eu fui visitar alguns irmãos cristãos que vivem numa situação de perseguição. Como é que você fala para uma pessoa dessa? Não, porque Deus vai colocar esta nação de joelhos e vai... Cara, você me desculpa, eu não consigo acreditar nisso aqui. Eu não consigo, a minha fé não permite, mas a minha fé... Que mensagem eu dou para o irmão desse? A minha fé não... Porque o governo será em nome de Jesus? Será nada, cara. Você não está lá, quem é você? Eu não consigo acreditar nisso naquela nação, mas o que eu consigo dizer, e talvez por falta de fé, mas o tamanho da minha fé me permite dizer algo para aquelas pessoas, para os nossos irmãos que moram nesses lugares, que é: o Espírito Santo me ungiu para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade àqueles que estão presos e, independente do sistema de governo que você vive, Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a sua vida. Portanto, nós como igreja, através da nossa história, não somos perfeitos, mas nós estamos atravessando diversos modelos de governo e continuamos vivos. E continuamos com a nossa fé ardendo. Como dizia John Wesley, deixe Deus te queimar e os homens vão te ver pegando fogo. E a igreja de Cristo continua. Tem uma foto que eu vi uma vez de uma igreja na Indonésia que foi queimada, totalmente destruída, e alguém foi lá e pichou uma mensagem no muro. Igreja, sempre igreja. Você pode destruir os prédios, mas você não destruirá a fé da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Portanto, nós atravessamos diversos sistemas. Quase que, entre aspas, pouco nos importa o sistema, porque o mais importante é a diferença que nós fazemos na vida das pessoas. Existe um trecho que nós não vamos ler, que é Lucas capítulo 20, 19 e 25. Depois você anota, depois do seu almoço com a família, você lê, ou durante a semana. Lucas capítulo 20, 19 e 25, aonde fariseus, junto com algum outro movimento romano, tentou fazer uma pegadinha a Jesus. E viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, você e seus discípulos deveriam pagar impostos a César? E Jesus fala assim: me traga uma moeda. Aí trouxe uma moeda. Quem que está a cara de quem aqui? Está a cara do César. Então dá a César o que é de César. Okay? O resumo é isso. Bom, para mim existe uma mensagem muito clara sobre recolher impostos, responsabilidade fiscal, e que eu não vou discutir mais isso. Não vou. Cristão paga todos os impostos e ponto. Não sou eu que estou dizendo. É o chefe. O chefe mandou dizer isso. Se você não quer fazer, você fala com ele. Entra na sala dele e fala para ele que você não vai fazer. Você não vem falar comigo. Imposto, não sou eu que estou dizendo que você tem que pagar imposto. É Jesus. Então você resolve com ele, cara. Para mim está uma posição muito confortável. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu queria trazer, quando Cristo fala que é dai a César o que é de César, a mensagem vai além da responsabilidade fiscal. A mensagem também vai no seguinte, o foco dele não estava necessariamente, ele vai pagar os impostos, mas o foco dele não estava em mudar todo o arcabouço sociopolítico que havia naquela dimensão. O tempo que ele tinha era focado em se manifestar para as pessoas e deixar os seus discípulos. E esse é um dado importante porque nós estamos passando por esse mundo. Portanto, Deus está muito mais interessado na vida das pessoas do que nos modelos criados pelas pessoas. Deus está muito mais interessado na vida, na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor do que nos modelos governamentais, modelos de governança que os homens mesmos criaram. 2. Mas isso não significa que não deva haver mudanças. Alguns podem fazer grandes mudanças em sistemas socioeconômicos, por exemplo, Martin Luther King, Nelson Mandela, John Wesley, todos eles tiveram uma contribuição direta na sua época para mudanças que haviam necessárias naquela sociedade. Martin Luther King é desnecessário dizer. Aliás, pastor Ziel, no momento em que derramou, eu sabia que ia acontecer isso. Por isso que eu pus aqui até no chão. Martin Luther King, pastor Ziel, no momento em que
tem um pastor que eu mencionei a vocês, que está meio que causando, né, porque assumiu uma tal de uma comissão. O pastor Ziel escreveu algo no Facebook muito bacana. Ele escreveu o seguinte: ao contrário da imagem que possa se ter sobre pastores em si, né, vamos lembrar que ao longo da história nós tivemos pastores que fizeram mudanças significativas em favor dos direitos humanos. Martin Luther King, né, ele menciona Martin Luther King, Nelson Mandela, ele coloca mais um outro. Eu acrescentaria John Wesley, eu acrescentaria Desmond Tutu. São todos líderes cristãos que fizeram grande diferença na história. Todos nós somos chamados para ser luz, mas alguns de nós farão coisas ainda maiores. Alguns de nós, e eu quero acreditar que os futuros Martin Luther Kings, Nelson Mandelas, estejam entre nós. Eu fiquei muito feliz ao saber que a neta da Margaret Thatcher, que se chama Amanda Thatcher, né, ela é aparentemente é uma cristã firme. No enterro da avó, ela leu Efésios 6 sobre a armadura de Deus e deu uma repercussão muito boa, principalmente nos periódicos nos periódicos do Reino Unido. E talvez, ela tem 19 anos, talvez ela seja a próxima líder que fará grande diferença em todo o mundo. Todos podem fazer a diferença, e alguns vão além disso. Timothy Keller, eu já disse a vocês que eu gosto desse autor, e alguns livros já foram traduzidos. Timothy Keller é um pastor de uma igreja grande que fica em Nova York. Essa semana ele postou algo muito, muito legal no Twitter. Eu vou ler em inglês, depois eu falo em português, que diz o seguinte: When the world sees us doing evangelism, they just see us recruiting. When they see us doing justice, they see the God's glory. Que quer dizer o seguinte: quando o mundo nos vê evangelizando, eles não veem num processo de recrutamento de pessoas. Mas quando o mundo nos vê praticando a justiça, eles veem a glória de Deus. Maravilhosa afirmação essa. O meio pelo qual a justiça de Deus vai acontecer é através de nós. Não vai aparecer um ser alado e de repente fazer as coisas. É através de nós. E a justiça começa na nossa casa. Agora tem a nova lei que tem das pessoas que trabalham nas casas, né? Nós cristãos já deveríamos estar à frente disso, não? Nós cristãos deveríamos estar à frente daquilo que está se pedindo hoje para as babás, para os cuidadores, para o motorista. Nós cristãos já deveríamos estar à frente dessa lei. Já deveríamos estar bem à frente. Mas que bom, justiça começa na nossa casa. Justiça começa no nosso bairro, começa na nossa cidade, na empresa onde nós trabalhamos. Não fomos chamados para o trabalho mais fácil, nós somos chamados para o trabalho mais difícil. O discurso de Barack Obama nessa semana, o projeto de lei que controlava as armas e proibia a venda de armas, de rifles de assalto, metralhadora, foi vetado pelos senadores. Se vocês puderem ver, infelizmente eu não conheço uma versão traduzida, ele estava indignado. Quando eu vi o discurso dele na televisão, eu ainda estava no escritório, o discurso dele era de uma indignação tremenda. Eu admirei aquele homem. Não estou falando que eu amo o americano, que eu amo os Estados Unidos, né? Não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é, naquele momento, aquele presidente me causou admiração. O que ele disse, a indignação dele por algo que ele via como seria melhor para todo o país, e que ele criticou duramente os senadores naquele discurso. Aquilo faria diferença numa nação. O fruto inevitável de uma vida comprometida com Cristo é a luta pela justiça, pela causa do mais fraco e não do mais forte. Tiago 1,27 nos diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse é um indicador de performance cristão, na qual eu estou devendo. Se a verdadeira religião é visitar órfão e viúva, e ainda tem gente que anda muito, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Você não consegue entender isso, então você está mal, né, cara? A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Se você não consegue entender isso, você me desculpa, cara, você tem um problema sério. Está escrito aqui. Quantos órfãos você visitou neste ano? Quantas viúvas? Ah, visitei minha mãe.
Cara, a gente ouve cada coisa que é de chorar, cara, é de chorar. Eu, por exemplo, estou devendo nisso. Namoto, não é só isso, está pegando um trecho da palavra, é verdade. Mas se esse trecho, pelo menos, já fosse praticado por mim em uma intensidade maior, eu tenho certeza que grande diferença já teria sido feita. O nosso chamado começa pelas pessoas, e alguns serão chamados para ocuparem grandes posições de lideranças nas instituições, nos países, porque certamente há um propósito para eles. Eu não vou falar do trecho, mas Esther, capítulo 4, versículo 14, que é um grande livro também, Esther, um dos livros prediletos que eu acho da Bíblia. Já me disseram, você não pode gostar mais de um livro do que de outro. Cara, eu gosto do livro de Esther, gosto de outros livros de Romanos. Esther 4, capítulo 4, versículo 14, o tio dela vai dizer para ela, fala assim, será que você não virou rainha justamente para proteger o nosso povo? Você chegou à posição de rainha, por quê? Você está aonde você está porque Deus permitiu. Além de você crescer na fé, porque há diferenças através da sua decisão. As decisões que você toma podem impactar positivamente a vida das pessoas. Por último, já acabando aqui o tempo. Os cristãos deveriam ser os melhores cidadãos do mundo, em qualquer país. Nós cristãos deveríamos ser os melhores cidadãos no nosso país, porque a motivação maior é servir a Cristo, que por sua vez nos ordena a amar o próximo como a si mesmo. A nossa motivação deve estar no fato de que estamos servindo a Cristo e não a homens. Tem um presidente de uma organização, de uma empresa global, talvez eu tenha até citado o exemplo dele para vocês, que é um cristão muito firme. E ele foi presidente em diversos países. E num determinado país ele estava na fábrica e a janela dele dava para o portão de saída. Então tocava lá o horário tocava a sineta, todo mundo saía. E ele via que, faça sol, faça chuva, neve ou calor, um grupo de pessoas se reunia na frente da empresa e fazia uma rodinha ali e depois ia embora. E ele perguntou para a secretária, né? Quem que são aqueles caras ali? Eles são muçulmanos. Né? E o horário de saída é o horário que eles têm que fazer as suas orações. Então, eles fazem as orações ali fora. Esse presidente, esse CEO, que é um cristão convicto, disse o seguinte, puxa, mas não é bom que eles fiquem assim. Eu quero que vocês arrumem uma sala, né, bem aconchegante, com um tapete, bem climatizada, né, e disponibilizem essa sala para eles. Né, para que eles façam as orações deles, né, num local muito mais adequado. Isso é um líder cristão. Você e eu, na posição que nós estamos, nós tomamos decisões que devem impactar o bem-estar de todos, incluindo aqueles que não partilham da mesma fé. Vocês imaginem aquelas pessoas quando descobriram que o presidente da empresa é cristão. Qual o testemunho que você deixa? Isso é agir como Cristo agiria. Cristo teria tomado esta decisão, sim. Teria. Sim, teria. Não tenho dúvida alguma. As decisões que nós tomamos são as decisões que Cristo tomaria em nosso lugar. Quando você estiver analisando orçamento, quando você estiver na decisão de comprar ou vender uma empresa, quando você estiver na decisão de mudar ou não de emprego para um lugar ou para o outro, considere esta perspectiva de que a nossa maior motivação é servir a Cristo. E talvez nesse sentido, não importe muito o lugar, né? Importa muito mais a minha disposição em servir a Cristo. Com alguns indicadores de performance que eu queria fechar com vocês em Gálatas 5, versículos 22 a 25, que são os KPIs, os indicadores de performance de um cristão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Grande parte do que está escrito aqui não é para si próprio, é para o próximo. Você, como líder, se você perguntasse às pessoas que estão ao seu redor, será que elas veriam essas características na sua vida? Ou veriam um cara arrogante, que não chega perto das pessoas? Ou veriam uma pessoa que sequer dá bom dia por onde passa? Pode parecer besteira, mas isso faz muita diferença. Será que eles me veem, Carlos Nomoto, me veem como alguém justo? Me veem como alguém bom? E bondade não é deixar de o cara entregar a meta, bonitão. Vamos entregar resultado aqui, bonitão. Não tem mais ou menos, não. Nosso compromisso é com o acionista. E eu estou aqui para isso. Vamos fazer isso de uma forma bacana, legal, mas eu não posso abrir mão disso. Fica mais difícil ou fica mais fácil? Às vezes fica mais difícil. Como você ter bondade e cobrar ao mesmo tempo? Como você pode ser amável quando o que está acontecendo de resultados esperados não está tão bem? Esse é o desafio. Mas nós cristãos somos medidos dessa forma. Se é que posso dizer medidos, desculpe o termo. Esses são os indicadores que deveriam refletir o nosso dia a dia. E os frutos do Espírito, por incrível que pareça, uma boa parte deles não está relacionada a mim mesmo. Está relacionado ao próprio. Mansidão, amor, benignidade. O meu receio é que eu entre aqui, você entre aqui, saia e a gente esqueça de tudo isso. Porque a gente esquece. Portanto, eu quero conclamar agora e fazer um convite, ninguém precisa levantar a mão, nem fechar o olho. Mas pode ter música sim, mas não é hipnótica. Mas eu queria que você assumisse o compromisso com Jesus agora. Eu não vou te cobrar isso, você não vai levantar a mão, não vai vir na frente, não vai orar, mas é um compromisso que você deveria assumir hoje com Jesus. Se você é um empresário, que a sua empresa seja um canal de bênção para este mundo. Se você é um professor, você tem um papel privilegiado com as pessoas que passam todos os anos na sua classe. Eu também leciono de vez em quando numa universidade de negócios. É um privilégio poder ter os alunos na nossa classe. Se você trabalha no governo, eu não preciso nem te dizer o privilégio e as oportunidades que aparecem. Se você trabalha no mundo eclesiástico, então, puxa, que oportunidade tem das pessoas olharem para você e verem os frutos do Espírito na sua vida. E eu quero que você assuma um compromisso com Jesus agora. Agora, não é para deixar para amanhã. Se você quiser deixar para amanhã, o problema é seu. Porque eu não vou encontrar com você essa semana. Mas com Cristo você encontrará. Eu posso dizer a vocês, vale muito a pena. Se você está à procura de sentido para o teu trabalho, não sabe qual a tua contribuição, tenha claro na sua cabeça, uma coisa são os seus compromissos, a outra coisa é a tua missão. A nossa missão, queria resgatar com você o trecho de Lucas 4:18. É para isso que o Espírito Santo nos ungiu. E é para isso que nós estamos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou a proclamar liberdade aos que estão presos e recuperação da vista aos que estão cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, que é o ano da sua vinda. Jesus, eu mesmo quero assumir um compromisso nesta manhã, reafirmar meu compromisso contigo. Quero que a minha vida seja diferente a partir de agora, Senhor. Amanhã a vida começa, 7h30, 8 da manhã. Todos nós, Senhor, voltaremos aos nossos postos, com nossos e-mails, com nossos orçamentos, com gente pedindo reunião, com tudo aquilo que o Senhor sabe o que é a vida, Senhor, no mundo dos negócios, no mundo das escolas, dos governos. Mas é muito bom saber, Jesus, e ter claro qual é a nossa missão e quais são os nossos compromissos. E é muito claro, Jesus, a Tua palavra é muito clara, que nós viemos aqui para proclamar liberdade às pessoas, e a liberdade que só Cristo pode trazer.
Só Cristo pode nos libertar da opressão. Só Cristo pode nos libertar do estado de separação de Deus, que se chama pecado. Só Cristo pode nos reconectar com Deus e nos dar uma nova esperança e nos dar, Senhor, a energia, a força necessária para continuar sendo um servo teu, independente aonde estivermos. Independente do momento em que estivermos, inclusive. Por vezes a economia está bem, por vezes a economia não está bem. Por vezes as nossas empresas, instituições estão gerando bons resultados, em alguns momentos não estão gerando bons resultados. Nós não nos abalamos com isso. Pelo contrário, como temos o compromisso de contribuir, Senhor, para o bem-estar das pessoas e para os resultados que são esperados, nós podemos seguir tranquilamente, dedicados, sim, focados, mas sabendo, Senhor, que estes são os nossos compromissos e que a nossa missão é, enquanto cumprirmos esses compromissos, nós vamos emanando, nós vamos, Jesus, sendo o bom perfume de Cristo. As pessoas vão percebendo que a nossa presença nos lugares faz toda a diferença. Não porque somos bons, não porque somos competentes, não porque fomos bem preparados para tal função, mas porque temos a presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E, Senhor, eu rogo nesta manhã que o Teu Espírito se derrame na vida das pessoas aqui, Jesus. Rogo, Senhor, que a gente volte amanhã para os nossos trabalhos e que seja diferente, Senhor. Não vai mudar o dia a dia, mas o que vai mudar é a nossa disposição. O que vai mudar, Senhor, é a nossa visão. O que vai mudar, Senhor, é o nosso semblante. O que vai mudar, Senhor, são as conversas que nós temos com os nossos colegas em todos os lugares e as oportunidades que temos de poder dizer que existe um Deus que ama, existe um Deus que veio à terra e que morreu por cada um deles, Senhor. Esta é a nossa missão, isso é que nos dá sentido de continuar. Derrama da Tua presença, Espírito Santo de Deus, sobre a vida de cada uma das pessoas aqui nesta manhã. A começar pela minha, Senhor. A começar pela minha vida. Em Teu nome que nós oramos.